Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Duda, sou aqui de Balneário Pissarra, Santa Catarina, recém-Sales Master, então a gente tem que se acostumar, né, a falar esse nome. Muito feliz de estar mais uma noite com vocês aqui para a gente falar sobre um produto maravilhoso, mais um dos tantos, né, que nós temos na Atomy. Hoje nós vamos falar do Atomy Protein Intensive, o mais novo lançamento da área de cabelo, né, de cuidados com os cabelos da nossa marca Atomy. Não é tão recente, mas de todas as linhas, essa é a última lançada. Então, inclusive, alguns não conhecem tanto quanto alguns ainda não utilizaram. E é dela que a gente vai falar hoje. Aqui a gente tem dito que realmente é um tratamento de salão em casa. Às vezes você vai num salão, tem ali um custo-benefício, mas às vezes você também tem muitos danos que vale a pena tratar em casa para que não precise de algo ainda mais sério, né? Uma danificação ainda mais séria. Então, esse é um produto poderoso para fazer esses reparos intensivos, tá? Falando, então, de fato, do que esse produto faz, né? Aqui seria um resumo. A gente tem uma bomba de proteína, vão ser dois produtos na linha, né? Que vai ser um shampoo e ali a ampola em si. E vão ter ingredientes que vão manter os nossos cabelos que ainda estariam danificados, super macios. Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre eles, né? Aqui fala, por que então usar o Atomy Protein Intensive Hair Care? Ele vai preencher esse núcleo do cabelo e tem uma solução completa que vai cuidar instantaneamente dos cinco piores sintomas aí dos cabelos hoje em dia, né? Dos cinco piores problemas, se diria assim. Primeiro, a aspereza do cabelo, então, né, onde a gente tem cabelos danificados, secos, pontas duplas, a questão também da ligação de proteínas no cabelo, tanto que o seu cabelo precisa dessas proteínas, a fricção também, ou seja, a maciez do nosso cabelo, né? E também o brilho. Quem não quer um cabelo sem todos esses problemas, né? Independente aqui do tipo de cabelo de cada um, que às vezes tem um sintoma desse maior do que o outro e por aí vai, né? A gente tem uma diversidade muito grande. Algum desses, provavelmente, em algum momento da vida você já se encaixou ou conhece alguém que sim. Então, quem não quer aí fazer um tratamento intensivo, né? Mas a gente poderia classificar assim. Quem que eu recomendaria esse conjunto né, de produtos para quem seria mais específico? A gente elencou aqui alguns perfis para ser mais fácil na hora de a gente entender o perfil desse cliente. Então, primeiramente, cabelos que eles são severamente danificados por tratamentos ou por algum motivo assim, por exemplo, muito uso de boné ou de algum item assim que cotidianamente acaba danificando o cabelo, muito uso de penteados ou algo nesse sentido. O ambiente também que essa pessoa está, trabalha, então gera lá um ressecamento a mais, gera mais pontas duplas ou queda de cabelo. Existem fatores ambientais também. Então, tudo isso, assim, para aquele cabelo que sempre está danificado ou que faz muito tingimento, coloração. Então, nós temos isso aí, um caso comum, tá? Cabelos ásperos também, sem brilho e que tá sempre emaranhado, tá sempre enosado, que, né, tá enosa fácil, dificultando aí então o fato de pentear, aquele cabelo que qualquer coisinha já está embaraçado. Um cabelo muito danificado e seco devido ao uso diário de secadores ou chapinhas ou babyliss. Então esse tipo de cabelo já tem ali algo, um motivo a mais, né? Uma fonte de calor que a danifica. Ou também a questão ali de um cabelo realmente extremamente danificado, que vai estar dificultando ali até mesmo os seus cuidados diários. Então, para esses quatro tipos de perfis, a gente diria que serve o nosso Atomy Protein Intensive. Aqui, então, como eu falei para vocês, nós vamos ter dois produtos. O shampoo, né?
e a proteína em si de tratamento, tá? O shampoo ele vai ter 400 ml e o tratamento vai ter 200 ml, mas vocês vão ver até o final como que a gente vai trabalhar com esse produto, mesmo que ele seja 200 ml, ele tem uma mágica envolvida. A gente vai falar até o final. Sobre os ingredientes chaves, né? Nomes que vocês vão ouvir aqui até o final. O complexo do código CMC, Aquatector e Magnolia Quiol. Então, são aí ingredientes chaves, inclusive dois deles patenteados pela Atomy, que nós vamos falar dele mais para frente detalhadamente, né? Como a gente tem aqui uma proteína, então, que faz tratamento de salão em casa. Então, falando assim da singularidade, ou seja, da fórmula única que tem no nosso produto e que você não vai ver em outro lugar. A começar a falar então pelo CMC Code, né, que é esse código CMC, que tem os ingredientes patenteados, assim como outros produtos da nossa marca, que cuida, tem esse fator muito diferenciado de ter ingredientes nunca vistos, né, e aqui inclusive patenteados, vai ter eles vai ter esse código que vai ter esses dois ingredientes que vai proporcionar esse cuidado capilar e a bomba de proteína. Então, legal que a gente sempre fala nas nossas lives aqui, na parte mais detalhada, desse ppm, que são partes por milhões. Então, o shampoo vai ter 28 ppm e o tratamento vai ter 450. Isso são números muito legais e expressivos para a gente acompanhar, porque geralmente os outros produtos têm quantidades mínimas e o nosso é realmente muito potente, tá? A gente já falou em relação, né, ter o cuidado de salão, então é uma garantia mesmo que você vai ter esse cuidado em casa através de 5 etapas, né? Então, algo muito, muito simples e fácil. Vai ter ali o efeito imediato do tratamento com as ampolas, né, contra esses danos. Então, às vezes, você conhece outras ampolas de outras marcas nacionais, e se for parar para pesquisar sobre elas, provavelmente elas não têm nem metade do que nós temos aqui. Então, aqui a gente tem, como eu falei, no shampoo, dois ingredientes patenteados, que vai fazer essa limpeza suave, e a nutrição capilar, né? Que é o Aquatector e a Magnolia Quiol. Falando aqui, então, mais sobre esses produtos, né? Como a gente falou ali do código, nós temos aí aqui mais detalhado a quantidade e também os ingredientes. É uma proteína, vou passar aqui, a gente tem mais detalhes para frente, tá? Ó, aqui a gente vai ter então, nesse código CMC, que é esse complexo, uma formulação que vai ter proteína, aminoácidos, peptídeos e betaína. Destrinchando um pouco mais esses 4 ingredientes, o que vai fazer? A proteína, então, vai fazer a reparação capilar, ou seja, é um complexo de proteína de baixo peso molecular que vai cuidar imediatamente das cutículas danificadas do seu cabelo. Então, sabe quando você tem ali o cabelo muito asperoso, que a gente falou antes, as pontas, poros abertos, as pontas asperosas, as pontas duplas. Então, tudo isso vai fazer com que tenha esse cuidado molecular com as cutículas danificadas. Em relação aos aminoácidos, ele vai fazer a proteção capilar, que ele protege o cabelo com os mesmos 18 tipos de aminoácidos encontrados no cabelo. Ou seja, é uma reposição de algo que já temos no nosso cabelo, na criação perfeita, mas que por algum desses fatores que a gente falou no início, o seu cabelo está em falta desses aminoácidos. Então, esse produto vai fazer essa reposição desses 18 tipos de aminoácidos, tá? Sobre peptídeos. Nós, então, com os peptídeos, vamos fazer o cuidado da nutrição capilar, que é uma nutrição altamente concentrada que vai cuidar da elasticidade e do brilho do cabelo. A betaína vai cuidar então do antifrizz, que vai cuidar então dessa parte de indisciplinados e deixando aí os seus cabelos bem mais radiantes. Isso são então, como eu falei para vocês, citei ali a parte dos 4 ingredientes dessa formulação. Cuidando aqui também, a gente vai ter esse sistema que ele vai ser rapidamente absorvido pela superfície do núcleo do cabelo. Ela vai penetrar rapidamente
e também tanto no interior quanto no exterior do cabelo, cuidando então dessa parte visível, que seria a parte superior, desculpa, da parte exterior e também no núcleo do cabelo simultaneamente, ou seja, realmente ali no cuidado, dos fios, do núcleo do nosso fio mesmo. Falando aqui então de testes, né, de danos capilares, que foi provado em relação aos testes que também a Atomy sempre faz, que com esse código exclusivo, que é próprio da clínica capilar da Atomy, teve uma absorção muito rápida pelo córtex capilar, prevenindo então essa queda do cabelo e a quebra, né, também devido aí aos danos que geralmente nós temos. Ele também vai ajudar algo muito importante, que às vezes as pessoas acham que hidratação extrema vai causar oleosidade. Existem alguns mitos, tanto na pele quanto nos cabelos. Então aqui é legal que nós temos uma garantia de que esse produto também vai fazer o equilíbrio do óleo e da umidade no couro cabeludo. Ele vai fornecer uma barreira ali que vai fortalecer, ajudando aí a criar um ambiente capilar saudável, ou seja, sem mais excessos. Se nós estamos tratando um problema, ele não iria proporcionar outro, ele vai manter esse equilíbrio da água e do óleo também dos fios, assim como nós temos nos produtos da pele. Aqui, então, falei para vocês sobre essa parte do Aquatector. O que que seria isso? Esse é um dos primeiros que eu falei para vocês antes, um dos primeiros dos dois ingredientes patenteados da Atomy, tá? Como que vai funcionar? Esse Aquatector, ele é um agente hidratante natural, tá? Que ele vai combinar a glicose e o xilitol, que são aí derivados que vão fortalecer e reter toda, todas as ele vai reter tudo o que precisa e vai fazer a evaporação da umidade. Era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Vai fazer essa evaporação da umidade e ajudar a manter esse cabelo mais saudável. Então, quando a gente aumenta a retenção desse cabelo, a gente tem aí uma melhora expressiva, fazendo também o fortalecimento da cutícula do cabelo, então tendo um controle de um fio muito mais equilibrado. Passando então para Magnólia, a gente então vai ter aí um componente extraído, falando aí de ingredientes naturais, né? Um componente extraído da casca da magnólia que vai fazer fortalecimento da hidratação, a nutrição do cabelo. Também o cuidado com a caspa e vai ajudar sempre a manter o couro do cabelo limpo. Então, lembra que eu falei para vocês em relação à oleosidade? Quem sofre com isso também tem essa sensação, às vezes, de precisar daquele refresh no couro cabeludo, de precisar dessa limpeza extrema. Então, aqui que a gente está falando, desse componente aqui, desse ingrediente que vai ajudar aí a fazer esse equilíbrio, e vai ajudar a cuidar da caspa e manter esse couro cabeludo com esse aspecto, essa sensação e também a limpeza, tá? Então, a gente tem um composto químico ali que vai fornecer também essa hidratação e a limpeza do cabelo. Aqui a gente tem o nosso certificado de patente também na tela. Falando ainda sobre esse equilíbrio que a gente estava falando até agora, do óleo e da umidade do nosso produto, vai fornecer isso ao nosso couro cabeludo, a gente tem aqui uma demonstração do pH do nosso couro cabeludo e dos fios, né, de um cabelo saudável. Então, se esse pH ele tiver muito ácido, ele vai ter uma oleosidade excessiva, um couro cabeludo sensível, uma irritação intensa. Assim como se ele for muito básico, ele vai ter uma barreira danificada, vai ter sempre coceira, vai ter um cabelo seco, áspero e a pele escamosa. Então aqui a gente consegue observar que a gente tem os dois opostos, mas também os dois extremos. Então esse nosso produto, o Atomy Protein, ele vai ter um pH entre 5 e 6,5. Porque o que ele vai fazer? Ele é ligeiramente ácido e perfeitamente equilibrado. Porque então vai absorver essa fórmula que é ligeiramente ácida no cabelo, que vai tornar ele alcalino. Então, devido a esse tratamento frequente, a gente vai manter o nosso nível do pH ideal.
Fazendo isso, a gente consegue ter aí um equilíbrio, como eu falei para vocês no slide anterior, entre o óleo e a umidade dos nossos fios. Como que ele vai garantir, então, esse cuidado igual ao de salão? Nós temos aqui a explicação em 5 etapas de como que ele vai fazer isso. A primeira delas é a limpeza. Então, assim como a pele, a gente sempre vai começar com a limpeza, que é o ideal para a gente trabalhar. Uma pele suja, um couro cabeludo sujo, a gente não consegue tratar. Então, a primeira parte que vai tratar, né, dessas etapas é a limpeza mesmo. Ele vai fazer uma espuma rica e macia que o shampoo vai criar, né? E que vai livrar esse couro cabeludo dessas impurezas iniciais. Depois, a gente vai ter a abertura dessa cutícula ali do cabelo, que vai ser um calor suave que vai ser gerado pelo próprio ali produto ao aplicar o tratamento no cabelo, que ele vai proporcionar um efeito de bolsa de vapor. Então, assim, quando a gente está no salão, por exemplo, geralmente se usa ozônio, se usa aquelas toucas, para que a gente possa promover essa abertura através de vapor. Aqui o próprio produto vai fazer essa tecnologia, legal, né? Depois vai vir o cuidado imediato, que é uma formulação, uma ampola, como eu falei para vocês, de partes por milhões, né? De 450 ppm de proteína, né? Então é muito rico em proteínas. E são desses ingredientes patenteados que a gente estava falando até agora. Eles vão ser rapidamente absorvidos e por esses cabelos danificados para receber esse tratamento. Depois a gente vai vir com o fechamento dessa cutícula, para que a gente possa então ter ali uma selagem, né? Então a gente vai formar ali um filme hidratante que é nutritivo para o nosso cabelo, que a gente vai falar um pouco melhor disso, mas basicamente é esse complexo de Unicoating Care System, que é basicamente traduzindo, né, para ser mais fácil, a selagem, então, essa finalização. E depois nós temos a proteção, que vai ser com que essas proteínas que tem no produto, ela vai ser mantida junto aos nutrientes absorvidos já pelo cabelo e finalizando então o tratamento capilar em proteínas que vai restaurar essa saúde capilar um dia perdida, seja qualquer que seja o problema que a gente vai enfrentar aí, tá? Então, como a gente já falou aqui, falando ainda da proteína, vai ter 45% do produto né, na proteína, né? Dentro da, da embalagem vai ter 45% de proteína, então desses ingredientes ricos em também os patenteados. E também vai fornecer então esses ingredientes ativos ao núcleo do cabelo, que é um tipo de ampola para creme. Nós vamos ver melhor isso. Assim como vai envolver as cutículas no Unicoating Care, que a gente falou agora, que é esse sistema de selagem, criando esses cabelos macios e brilhantes. Essa é a singularidade do produto Protein. Falando aqui então sobre essa parte do Protein, nós já falamos detalhadamente sobre o Aquatector, o Magnolia Kiol, que são dois ingredientes naturais patenteados. E além disso, aqui mais detalhado no código CMC, nós temos os nossos queridos extratos, proteínas, ingredientes naturais, que vai ter proteína de arroz hidrolisado, cevada, batata, soja e o extrato da proteína de aveia. Então vão ter 5 fontes de proteína de origem vegetal, mais uma vez mantendo a nossa filosofia de ingredientes naturais. Aqui, então, como que vai fazer isso, né? Como assim, Duda, tu citou de ampola a creme? Como que isso funciona, tá? Vai ter, então, essa ampola vai ter uma alta concentração que vai se transformar uma formulação de creme com o calor gerado pela fricção e vai se tornar, então, o produto mais a água vai virar um creme. Vamos? Para simular assim para vocês, seria como a gente faz a espuma, não igual, né? Mas só para quem não usou ainda ter na memória. Vai ser como o Fuan, né? Nossa espuma de limpeza. Um produto mais água vira uma espuma,
certo? Então aqui vai ser o produto, mais água vai virar um aspecto de creme. Então aqui em transformação de 3 passos, nós vamos ter ali um agente que vai cuidar desse passo a passo. Então ele vai aderir rapidamente ao nosso fio em forma líquida. Depois, com a absorção dos nutrientes, vai aumentar esse efeito de calor de transição nessa fase. E depois, no final, vai ter o revestimento, né, com atrito, ou seja, ao chegar no nosso couro cabeludo, vai formar a tecnologia, vai fazer essa formulação e depois vai criar esse revestimento, ou seja, vai fazer uma barreira de umidade no nosso cabelo com o sistema de revestimento e selagem que nós falamos até agora. Então, sobre o Unicoating, né, que eu falei até agora para vocês aqui mais detalhado. Nós vamos ter então esses ingredientes condicionantes, que são de origens vegetais, que vão revestir, vão selar uniformemente a superfície do cabelo danificado, deixando ele sempre mais brilhante e protegendo os nutrientes, como proteínas, por muito mais tempo, mesmo após a lavagem. A gente tem aqui na direita uma um gráfico, né, uma demonstração desse efeito de penetração da proteína. Ou seja, antes do uso, que não era quase detectável ali, nenhuma absorção. 1 hora após o uso, né, foi muito detectável. E ainda assim, 24 horas após o uso, ainda conseguiria ser visto ali essa selagem, ou seja, os ingredientes ainda assim no fio mesmo após 24 horas, por conta desse sistema Unicoat que faz essa selagem e proteção aí dos ingredientes no fio. Aqui falando do shampoo, 28 ppm, vai cuidar dessa limpeza suave e do cuidado capilar e também vai fazer a reparação da saúde, uma barreira de prevenção de danos. Muito parecido com o que a gente falou até agora, mas ele que vai cuidar dessa espuma inicial por ser shampoo, né? Por ser preparador. Repetindo aqui, ele vai ter essas mesmas composições: Aquatector, Magnolia, código CMC. E aqui, em relação à limpeza, nós vamos ter esse equilíbrio, né, da limpeza suave e do cuidado capilar. Então, ele vai fazer ali vai ter esses ingredientes suaves que vão cuidar dessa limpeza, mas também do condicionamento, formando ali uma fina película de revestimento da umidade do cabelo. Então, esse processo vai em 100% melhorar o desembaraço e a fricção do cabelo ali em condições molhadas ou secas, ou seja, mesmo depois do uso, quando você vai conseguir sentir os resultados na hora que você já tiver com o cabelo seco, na hora que você precisar repentear, no outro dia, na outra manhã. Então vai cuidar desse efeito de penteabilidade, tá? Aqui então a gente também, ainda falando bem parecido, essa barreira que vai evitar os danos do cabelo. Então são ingredientes que vão fazer uma emulsão condicionadora para formar essa barreira, para prevenir novos danos depois de já ter tratado, né? Vai restaurar ali as hidrofobicidades, desculpa, do cabelo para manter então essa umidade e evitar o desbotamento da cor. Isso é legal também, porque quem tem essa questão vai fazer toda essa proteção. Aqui a gente também tem um gráfico, e a gente tem uma melhoria após 6 lavagens, uma melhoria significativa. Esse efeito brilhante, então, principalmente para quem aqui talvez está há pouco tempo, a gente sempre fala de sulfactantes, que os sulfactantes são os produtos os ingredientes que tem nos produtos que fazem espuma. E geralmente em outros produtos, não só de cabelo, mas todos os produtos que fazem espuma, tem ali um surfactante que é esse ingrediente que só serve para isso, só serve para fazer espuma. Mas muitos deles não são benéficos para o nosso cabelo, para nossa pele, seja qual tipo de produto for. E aqui a Atomy sempre tem essa prioridade de usar os sulfactantes naturais. Então a gente vai ter aqui um ingrediente que é fundamental, tá? Que vai fazer
a criação dessa espuma rica e poderosa. E aqui então a gente tem mais uma vez eles optam, né, por por um surfactante natural, que vai cuidar dessa emulsificação condicionadora do nosso cabelo. Falando então de fragrância, a gente vai ter aqui uma nota verde e cassis refrescante, que vai misturar também, vai criar essa fragrância viva que abre amanhã, e tem proporciona essa sensação de dia agradável. Então, nós temos notas de topo, meio e fundo e de base, onde tem aí um aroma muito agradável. E agora, de fato, o modo de uso, né? Como que a gente iria utilizar? Primeira coisa, então, seria o shampoo, que vai ser uma espuma natural, rica em proteínas, vai ajudar ali nessa parte também da nutrição. Sempre que a gente está falando sobre isso, que é um produto que causa esses dois benefícios, porque o receio de muitas pessoas primeira coisa, se eu preciso de uma alta limpeza, será que eu não precisaria usar outra linha? Não, aqui tá dizendo então que você usa o mesmo shampoo, porque ele vai fazer uma limpeza eficiente, vai cuidar da tua oleosidade, vai fazer uma limpeza eficiente, mas também não vai deixar de tratar, de nutrir o teu cabelo. Então, primeiro o shampoo, depois você vai colocar uma quantidade adequada, né, enquanto seu cabelo estiver molhado. Depois você vai lavar ali e suavemente massagear o couro cabeludo e vai criar então essas bolhas, tá? Depois você vai enxaguar bem em água morna. Isso ainda é o shampoo. E em relação à ampola do tratamento ali, ela vai ser exatamente como uma ampola, ou seja, vai ter ali uma saída de bico que é mais justa, menor, para evitar esse vazamento, esse desperdício do produto, tá? Então, mais uma vez, vai ser uma ampola rica nesses nutrientes, ela não tem corantes artificiais e ela vai fazer realmente essa nutrição. Então, aqui a gente tem dois passo a passos para cabelos longos e para cabelos curtos. Para cabelo longo, depois da lavagem, então, com o shampoo, você vai aplicar diretamente no cabelo molhado essa, essa ampola, tá? Cabelos longos, então, no comprimento, você vai colocar ali. Depois você vai massagear, então, o cabelo para ajudar esses ingredientes a penetrar. Após isso, dá para guardar uns minutinhos ali, você já vai enxaguar com água morna, tá? E nos cabelos curtos, né? O que eu vou fazer, porque eu tenho a diferença ali do comprimento. Então você depois da lavagem do shampoo, você com o cabelo molhado vai colocar uma quantidade adequada para o tratamento na mão e vai esfregar até formar um creme. Lembra da fricção que eu falei para vocês? Então depois disso vai aplicar o conteúdo nos cabelos danificados para massagear e permitir então que esses ingredientes sejam absorvidos. Isso realmente é para cabelos bem curtos, tá, pessoal? Porque daí você não tem aqui o fio para fazer essa massagem de penetração. Você vai precisar ativar o creme primeiro na mão e depois passar aqui, tá? Esse fio vai ficar mais rente ao couro cabeludo. E depois enxágua também. Aqui então, para complementar e finalizar, informações adicionais sobre, de fato, valores e preço, né? Aqui pensando então, a gente tem o shampoo, que vai ser 198 e 20 mil PVs na plataforma. E a gente também tem o Intensive, que vai custar 158 e 16 mil PVs. E aqui então seria o combo, né? 345 e 35 mil PVs. Hoje seria isso, pessoal, do nosso tratamento. Queria